A cidade de São José dos Campos ingressou na fase amarela do Plano São Paulo no que diz respeito à retomada da economia e à flexibilização do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. E a reportagem do Parada dos Esportes conversou com o secretário de Esportes e Qualidade de Vida de São José dos Campos, Paulo Sávio, sobre a reabertura das academias e a retomada dos esportes vinculados à prefeitura. Paulo Sávio explica que o decreto assinado pelo prefeito Felício Ramute na última sexta-feira, dia 24 de julho, segue estritamente o Plano São Paulo e que as academias podem reabrir normalmente. Esclarecendo a questão do decreto municipal da retomada das academias, especificamente falando da atividade do esporte, nós temos a convicção que ele está em vigor. O prefeito Felício gravou um vídeo ontem esclarecendo, deixando as pessoas a par do que aconteceu. Foi um problema do ESUS e a partir desse problema nós estamos na fase amarela e estamos cumprindo o Plano São Paulo. É óbvio que até então, até a data de hoje, nós não tivemos nenhuma notificação do governo do estado, nenhuma manifestação do Ministério Público e o decreto está vigorando. As academias podem estar abertas. É óbvio que se na sexta-feira houver uma nova avaliação e a nossa cidade retroceder, voltar à fase laranja ou até a fase vermelha, o prefeito Felício deixou bem claro que nós iremos cumprir as determinações do Plano São Paulo. Em nenhum momento nós estamos indo contra as determinações do Plano São Paulo. Com a liberação das academias, o secretário acredita que a medida irá auxiliar os atletas de alto rendimento que representam São José dos Campos nas competições durante a fase de treinamentos físicos, já que os treinamentos coletivos ainda não estão liberados. A boa notícia é que o futebol feminino já tem um calendário emitido pela CBF. Nós já tivemos a sinalização da CBF sobre a volta do campeonato de futebol feminino. São José dos Campos vai participar, está participando da competição do Campeonato Brasileiro. Atualmente, se não me engano, encontra-se na 11ª posição com 6 pontos. Nós devemos participar dessa competição. Essa semana, acredito que amanhã e sexta-feira, nós faremos os testes nas atletas, Então, estão previstas 3 testagens, uma agora, outra no meio do mês de agosto e depois nas vésperas da partida, no dia 30 de agosto. Então, a equipe do futebol feminino que já estava em competição, ela está mais próxima do retorno. As demais equipes ainda sem previsão, nós não temos liberação para as atividades coletivas. Então, tanto vôlei, futsal, basquete, nós não temos autorização, bem como o futebol feminino. O futebol feminino vai fazer a testagem ainda sem local definido para treinamento, sem protocolo definido para a volta aos treinos. Acredito eu que essa volta na fase amarela e a volta das academias vai ajudar muito essas atividades, até porque não tem condição de se participar de esporte de rendimento, esporte de competição, sem as atividades físicas na academia, Sem o fortalecimento da musculatura, fica impossível de participar dessas competições. Então, é muito importante para nós que volte às academias, tanto para o futebol feminino, quanto para o futebol adulto profissional masculino. Os atletas, mesmo estando em atividades dentro de casa, em home office, orientados pelos seus preparadores físicos, eles precisam estar nas academias para fazer as suas atividades. Então, isso vai ajudar muito o retorno do esporte adulto de alto rendimento. Sobre o basquete, o futsal e as modalidades de lutas, Paulo Sávio lembra que existem planos já definidos, mas que ainda aguardam as decisões das respectivas federações. E lembra também que há a intenção de São José dos Campos disputar os jogos regionais e os jogos abertos do interior. Sobre os clubes da região, como eu falei, já existem as propostas do São José Basquete a voltar aos treinamentos, do futsal a voltar aos treinamentos, as equipes e as modalidades de luta também já se manifestaram. A gente aguarda a deliberação das confederações, tanto estadual quanto nacional, para que esses calendários eles estejam nas nossas mãos. Nós vamos avaliar a participação dessas equipes.
Também, neste último mês, nós sinalizamos a vontade de participar dos jogos regionais e jogos abertos, sabendo que o formato para a participação desses jogos vai ser diferenciado em relação aos anos anteriores. Não haverá cidade-sede, vai ser um torneio de ida e volta, de eliminatória simples, só para não deixar passar a existência dos jogos regionais e jogos abertos. São José dos Campos, uma cidade tricampeã dos jogos regionais e jogos abertos, não poderia ficar de fora mesmo com essa mudança no regulamento, com a mudança na competição. Então nós pretendemos participar com as equipes do Atleta Cidadão, só que isso demanda primeiro voltarmos aos treinamentos, estarmos liberados para voltar aos treinamentos. Na fase amarela isso ainda não é possível, não existe regulamentação para que se volte aos treinamentos na fase amarela. Nós precisamos estar na fase verde e os equipamentos públicos e esportivos na fase azul para serem abertos ao público. Isso ficou bem estabelecido no Plano São Paulo. Ouvimos o secretário Paulo Sávio, responsável pela pasta de esportes e qualidade de vida de São José dos Campos, falando sobre a volta das academias e os planos de retomada do esporte na cidade. Celso Gomes em reportagem especial do Parada dos Esportes na Super Rádio Piratininga.